Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje falar para vocês sobre o capítulo 9 de Daniel. 2 semanas atrás, a semana passada eu não fiz porque eu tive um contratempo. Mas essa semana aqui eu vou fazer, que era do capítulo 9. 2 semanas atrás eu fiz sobre o capítulo 8, que era de Daniel, sobre dois poderes em conflito, que foi o reino da Medopérsia, que era o carneiro, e do bode, que era a Grécia, que se enfrentaram, que era na batalha de Granico, que era em 313. O capítulo 8 estava explicando que era essa batalha. Então, que foi vencida pela Grécia. E Grécia tomou o poder da Medopérsia e começou a reinar de 313 até 168 a.C. E depois de todo esse reinado da Grécia, viria Roma. Roma imperial e Roma papal, que era o chifre notável, que subiu até ao céu. Então, por isso, ela fala de Roma papal, era sobre o chifre pequeno, que reinaria, que era sobre o povo israelita, o povo cristão, e que oprimiria ao povo. Então, por isso eu vou continuar falando um pouco da heresia da Igreja Católica, e depois que eu vou continuar a falar sobre o capítulo 9, que eu vou começar a falar sobre o capítulo 9, a primeira parte da profecia, as 2300 tardes de manhãs, que significa 2300 mil anos, que era de profecia. 2.300 tardes e manhãs, 2.300 anos de profecia, a profecia mais longa que teve na história da Bíblia. Por isso, eu venho aqui hoje trazer para vocês um pouco da heresia da Igreja Católica, continuando no capítulo 8. Mas antes de eu falar um pouco dessas heresias que eu já fiz no meu canal, era sobre o capítulo 7 de Daniel, era sobre o chifre pequeno, falei das heresias, mas eu vou voltar a repetir de novo para vocês, para que vocês possam refletir, que eu não estou atacando Igreja Católica, não estou atacando a Igreja Católica, e sim falando da heresia papal, o que eles fizeram na história. Mas antes de eu falar tudo isso, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé. Meu Deus, muito obrigado por essa hora, minutos e segundos, no dia do Senhor, começando o sábado hoje, que era a partir do pôr do sol, que eu possa pregar a sua palavra, Senhor, que era a heresia da Igreja Católica, do reino papal, que oprimiu o povo santo, para que as pessoas possam saber dessa história, que elas possam escutar e acreditar, e de não ignorar, que era para que o Senhor possa mostrar a verdade para este povo, o povo cristão que tem pessoas sinceras em todas as denominações. Mostra para eles, Senhor, que a verdade vence e sempre vencerá a mentira. Por isso, meu Deus, que nessa profecia do capítulo 9 eu também possa pregar com êxito, que era sobre as profecias das 2.300 tardes e manhãs, para que eles possam também saber dessa maravilhosa profecia, dessa primeira parte dessa profecia, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso peço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo cristão, povo irmãos e irmãs em Cristo, vou falar um pouco sobre as heresias da Igreja Católica, do reino papal. O documento católico afirma sobre o chifre pequeno. A Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo. A própria Igreja admite que ela mudou o mandamento do sábado, o mandamento do quarto mandamento, que Deus santifica o sábado, que ele mudou do sábado para o domingo. Que a própria Igreja confirma. Não é eu que estou falando, não é vários pastores que estão falando. É o próprio documento católico que afirma. Nós mudamos do sábado para o domingo.
E por que eles mudaram do sábado para o domingo? Porque eles veneram o dia da ressurreição de Cristo. É fato que Cristo ressuscitou no domingo, no primeiro dia da semana. Mas tem algum texto bíblico que era falando que Deus mudou do sábado para o domingo por causa que ele ressuscitou? Não! Não tem nenhum texto na Bíblia. Jesus não mudou o dia. Ele mesmo, quando veio à terra, falou: não vim revogar a lei e os profetas. Vim para mantê-las, para cumpri-las. E a Igreja Católica mudou o dia santo, que está lá em Gênesis. Desde o princípio, não tinha nenhum judeu, não tinha ninguém. Foi o começo da criação. Deus santificou o sábado. A Igreja Católica mudou a observância do sábado para o domingo pelo direito divino da autoridade infalível, concebida a ela pelo seu fundador, Jesus Cristo, o protestante, propondo a Bíblia como seu único guia de fé. Não tem razão para observar o domingo. Nessa questão, os adventistas do sétimo dia são os únicos protestantes coerentes. Eles admitem que a Igreja Adventista são os únicos que guardam o sábado. Eles mesmos admitem. Eu não estou aqui afetando a Igreja Católica. Não estou atacando. Estou lendo fatos que aconteceu na história, os documentos que afirmam isso. Quem disse isso foi o Boletim Católico Universal, página 4 de 14 de agosto de 1942. Não sou eu que estou falando. É a história que mostra. Olha as heresias da Igreja Católica dos papas durante a história. Olha que o Papa João Paulo II falou, que era num documentário, num jornal, em 2000. A verdade sou eu. Quem fala essa afirmação na Bíblia? Jesus Cristo. Jesus Cristo fala: eu sou a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. O Papa deve desculpas do que aconteceu na Idade Média, o que aconteceu à Inquisição Papal, que teve milhões de pessoas mortas. Então, ele se titulou: a verdade sou eu. Eles, na toda a história, os papas se titulou como Jesus Cristo na Terra. Uma blasfêmia, uma heresia. Jesus Cristo é o único e estás no céu. No ano 31, morreu na cruz, ressuscitou e está nos céus no ano 31 até hoje. Segunda Tessalonicenses. Aqui foi traduzida já o texto que Paulo escreveu para a igreja tessalônica. O Papa é de tão grande autoridade, pode modificar, exemplificar ou interpretar mesmo as leis divinas. O Papa é de tão dignidade, tão exaltado que não é um mero homem, mas é como se fosse Deus e o vigário, substituto de Deus. O Papa é como se fosse Deus na terra, soberano único dos fiéis de Cristo, chefe de reis, tendo plenitude e poder, a quem fora confiado pelo onipotente Deus a direção não somente dos reinos terrestres, como também do celeste. Quem fala isso é da Biblioteca Prompta, no volume 4, páginas 25 e 29. Pega na história isso! Olha que heresia, que blasfêmia! Deus é único e está no céu, não aqui na terra.
O Papa é o supremo juiz da lei na terra, é o representante de Cristo, que não somente um sacerdote é para sempre, mas também Rei dos reis e Senhor dos senhores. Civílica Católica de 18 de março de 1871, mencionado em Vatican Concílio por Leonardo Ordisley Bacon. Quer dizer, são documentos que provam a heresia dos papas durante a história da Inquisição Papal. O Papa João Paulo II pediu desculpas da Idade Média. Oprimiu o povo santo. O Papa é chamado Santíssimo porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa e o Vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. Mais uma blasfêmia. Cara, só estou falando blasfêmias aqui. Cara, só estou lendo blasfêmias. O Mestre Supremo na Igreja é Pontífice Romano. Para haver harmonia se requer-se submissão completa e obediência ao Pontífice Romano como o próprio Deus. O Papa não é só representante de Jesus Cristo, mas ele é o próprio Jesus Cristo, oculto sob o véu da carne. É um monte de heresias. É que Daniel falou no capítulo 7, o chifre pequeno, que cresceu diante dos 10 que tinham já no animal espantoso, terrível e espantoso, e derrubou 3. Ele foi soberano aqui na terra, ele se titulou como soberano. Por 1260 anos, oprimiu ao povo santo. Mudou as leis, mudou tudo. Em Daniel 7 fala, vai se ocupar a mudar os tempos e as leis. A lei judaica tinha 30 dias em cada mês. E não tinha nem janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Não tinha esses nomes. A igreja colocou esses nomes. Mudou tudo. Festas juninas. E várias festas que tem hoje. Que se eu ficar falando, vou ouvir o dia inteiro. São muitas heresias, são muitas blasfêmias. A Igreja Católica, com o poder, com a sustentação de Satanás, sustentando, por isso que em Apocalipse fala, o dragão deu o poder à besta, Satanás deu o poder ao poder papal. Se estabeleceu, em 538, derrotando primeiro os vândalos, depois os érolos e por último, em 538, os ostrogodos. Por que derrotar essas 3 tribos? Porque, em Daniel, igual em Daniel 7 falou, derrubou 3 chifres, com o crescimento do chifre pequeno. Por que derrubou esses 3 chifres? Porque eram tribos arianas, existia no ano 300, Ário, que não seguia a doutrina da Bíblia. Ele falava que Jesus Cristo não era filho de Deus, que não acreditava que Jesus era filho de Deus. Ele queria modificar a Bíblia, ele queria escrever a sua própria Bíblia. E ele morreu, ele deixou a sua doutrina, por vários anos, por décadas. E essas 3 tribos que foram extintas eram tribos arianas, gostavam da doutrina de Ário. E falavam que Jesus Cristo não era filho de Deus e não concordava com a doutrina do Papa. O que o Papa fez? Eliminou essas tribos. Por isso que na profecia do animal terrível e espantoso, quando cresceu o chifre pequeno, derrubou 3.
Por causa que era da doutrina de Ario, que era que não concordavam com a doutrina do papal. De 10, ficaram 7. E existem no dia de hoje ainda essas 3 tribos arianas. Uma tribo é as testemunhas de Jeová. O que as testemunhas de Jeová falam, fazem? Não podem falar de Jesus para eles. Eles não aceitam Jesus como Filho de Deus. E não é a tribo ariana? Pegam a história da igreja de Testemunho de Jeová. A outra igreja que significa que se encaixa como tribo, como as tribos arianas, é a igreja de Mormons. Os Mormons também são a mesma coisa da Testemunha de Jeová, tem a mesma doutrina. E a terceira tribo ariana se encaixa em várias igrejas. Hoje em dia, Assembleia Presbiteriana, Batista e um monte por aí, que se encaixam na terceira tribo. Não foram completamente extintas as tribos arianas. Ainda existem. Para confundir a cabeça do povo fiel, sincero. É muito sério isso, povo de Deus. Não é brincadeira, não estou atacando igreja nenhuma. Estou falando que as igrejas hoje se comportam. Não pregam certo o evangelho. Deixam a Bíblia de lado e se importam em pregar dinheiro, dinheiro e dinheiro. Ficam roubando dinheiro dos fiéis. Estou falando da Igreja Católica, né? Aquela das heresias da Igreja Católica, né? Que mudou do sábado para o domingo. Eu sei que tem muito evangélicos que aplaudem, que gostam do meu vídeo, quando eu ataco a Igreja Católica. Mas vocês estão na pegada da Igreja Católica. Por que vocês estão na pegada da Igreja Católica? Porque guardam o domingo. Vocês guardam o domingo. Vocês devem, como se diz, ignorar quando a Igreja Católica tem estátuas, que vocês criticam, vocês abominam. Mas vocês estão na pegada. Vocês estão na pegada da Igreja Católica Romana. Guardam o mesmo dia que eles guardam, o domingo. Eu não estou atacando vocês, não. Estou falando a verdade. Eu não ataco igreja nenhuma denominação. Apenas estou falando o que é a verdade. Tá aí o meu recado. Tá? As heresias da Igreja Católica. Falei das 3 tribos arianas, que hoje ainda existem. E que a Igreja Evangélica está na pegada da Igreja Católica. Guarda também o domingo. Agora eu vou começar o capítulo 9. Falar sobre a profecia das 2.300 tardes e manhãs. Quero falar da oração de Daniel pedindo para o seu povo. Mas não fiquem bravos comigo. Não fiquem bravos comigo. Apenas estou alertando vocês para sair da mentira e entrar pela porta da verdade e ficar por lá para sempre. Sempre a verdade em suas vidas.
Capítulo 9, a oração de Daniel pelo povo. Que oração maravilhosa! Capítulo 9 e versículo 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, do qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que faltará ao Senhor, ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Daniel entendeu nas profecias de Jeremias que Jeremias tinha professado a profecia que Deus deu para ele, de 70 anos, que era que o povo israelita ia sofrer em Babilônia. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com orações e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perseveramente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos, e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também ao todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a corar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém. Todo Israel, quer-nos de perto, queres de longe, em todas as terras por onde tens lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos o pecado contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e ao perdão por nós que temos rebelado contra Ele, e nos obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição e as imprecações que estão escritas na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra nossos juízes que nos julgaram, e vir sobre nós grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu o que se deu em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus para convertermos em nossas iniquidades e nos aplicarmos a tua verdade. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós o mal e o fez vir sobre nós, pois justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que faz, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, é o Senhor nosso Deus que tirastes o teu povo da terra do Egito com a mão poderosa, e a ti mesmo adquiristes renome. Hoje se revê, temos pecado e procedido perseverantemente. Ó Senhor, segundo as tuas justiças, apartar-te a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte. Porquanto, por causa dos nossos pecados, por causa das iniquidades de nossos pais, se formaram Jerusalém e o teu povo pobre para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó nosso Deus, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário. Assolado fez resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus, os ouvidos e ouve. Abre os teus meus olhos e olha para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, espiados em nossa justiça, em tuas mãos misericórdias. Ó Senhor, ouve, ó Senhor, perdoa. O Senhor atende-nos e age, não te retardes por amor a ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Ele fez essa oração. Clamou a Deus, pediu perdão pelo pecado do seu povo e por ele mesmo. Ele também professou, ele também pediu perdão a Deus, o profeta Daniel. Ele pediu misericórdia ao Deus do céu. A profecia das 70 semanas. Falava eu ainda, orava e confessava o meu pecado e meu pecado do meu povo de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração quando o homem Gabriel, o anjo Gabriel, conversava com Daniel. A partir do capítulo 9 até o capítulo 12, que era Gabriel que revela as profecias para Daniel.
falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer e entender o sentido. Do princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim, para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar ao fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungir ao príncipe 70 semanas e 72 semanas. As praças e as circulações ao se edificarão, mas em tempos angustiosos. Vou parar aqui. A ordem que era para o povo sair foi do ano Espera um pouquinho, o povo. Espera que fugiu da cabeça. Do ano 457 a.C., que era o rei Artaxerxes, que era o terceiro decreto. Eu vou falar dos dois primeiros decretos, né, para vocês entenderem. Em 457 a.C., o decreto para a restauração de Jerusalém. Primeiro, eu vou lá em Esdras. Deixa eu achar aqui, Esdras. Deixa eu achar aqui Esdras para vocês. Para falar, né, sobre essa profecia. Em Esdras fala, né, sobre a saída de Jerusalém, que era do povo israelita de Babilônia. Fala do povo em Babilônia. Eu não estou achando aqui, mas aguenta um pouquinho aí que eu vou achar. Achei Esdras. Vamos lá. O primeiro decreto. Eu achei Esdras, demorou um pouquinho, mas eu achei. O decreto de Ciro, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregãos por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós e de todo o seu povo seja seu Deus, com ele e cuja Jerusalém de Judá edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em alguns lugares que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado. Afora as dávidas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças de famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos que habitam aos arredores se ajuntaram com objetos de prata, com ouros e bens e gados e coisas preciosas, afora do que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, o que tinha posto na casa de seus deuses. Tirou-os de Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitridate. Desculpa.
que os entregou contando a Sebazar, príncipe de Judá. Eis que o número deles tinha 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de ouro, outra espécie de 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar quando os exílios subiram da Babilônia para Jerusalém. Quer dizer, cara, esse foi o primeiro decreto de Ciro, que aconteceu em 539 a.C. Agora vamos para o capítulo o capítulo 6 de Esdras, para falar do decreto de Dário, que foi o segundo decreto, que foi no ano 486. Então o rei Dário deu a ordem em uma busca que se fez aos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acámita, na fortaleza está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém. Deve ela edificar-se para ser um lugar em que se esforçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. A sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras, uma de maneira nova. A despesa se fará da casa do rei. Demais disso, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus que Nabucodonosor tiraria do templo que estava em Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada utensílio para o seu lugar serão recolocados na casa de Deus. Então, quer dizer, o segundo decreto foi de Dário. Não era o Dário que quando colocou Daniel na cova dos leões. Não, esse aqui é outro Dário. Em 486, 10 anos antes do decreto de Artaxerxes, 30 anos antes do decreto de Artaxerxes. Aí no capítulo 7 fala do terceiro decreto. Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém. Deixa eu ver aqui. Exato. Passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Sereias, filho de Azarias, filho de Iquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitude, filho de Amarias, filho de Azarias, filhos de Meirote, filho de Zebarias, filhos de Uzi, filho de Buque, filhos de Abisagui, filho de Finéias, filhos de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu da Babilônia. Ele era escriba, versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então, quer dizer, esse foi o terceiro decreto. Vou falar também sobre um pouquinho de Ciro. De Ciro, no capítulo 45 de Isaías. Fala de Ciro. A profecia de Ciro. Capítulo 45 de Isaías, versículo 1. Olha que Deus já tinha previsto 200 anos antes, da libertação do povo israelita de Babilônia para Jerusalém. 200 anos antes, hein? Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para bater as nações ante sua face, e para descindir os lombos dos reis, e para abrir diante deles a porta que não se fecharão. E eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçareis as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, o meu escolhido, e te chamarei pelo meu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda não me conheces. Para que se saiba ao nascente do sol até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas.
O Senhor é soberano, é o único. E preveu 200 anos antes de Ciro nascer. Ciro nem era nascido. E Deus já sabia que Ciro libertaria ao povo judeu de Babilônia, do cativeiro de Babilônia, para começar a edificar o muro de Israel. Vamos voltar a Daniel, capítulo 9. Depois eu vou voltar lá em Esdras. Cara, aí fala, cara, sobre Neemias também fala, cara, de como o povo ia sofrer, cara, para edificar o muro, que era de Israel. Aí começa a falar aqui: 70 semanas estão terminadas sobre o teu povo e tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para cerar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Sabe, entende, desde a saída da ordem, para restaurar, para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe, 70 semanas e 72 semanas. Está falando do que aqui? Está falando desde o batizado de Jesus. Quando Jesus saiu para pregar o Evangelho, aos 30 anos de idade, foi batizado por João Batista e começou seu ministério no ano 27 depois de Cristo. 457 antes de Cristo. A ordem para edificar Jerusalém até o ano 27, 62 semanas. 70 semanas e 62 semanas. 490 anos. 490 anos até para o povo israelita, que era se arrepender e aceitar Jesus como seu Salvador. Depois das 62 semanas será morto ungido, ano 31, quando Jesus foi pregado na cruz, que era morto pelos fariseus, pelos escribas, pelo Anás e Caifás, sacerdotes da época. Em Esdras fala sobre esse tempo tortuoso. Em Esdras e em Neemias, né? Também falam. No capítulo 4 de Neemias fala do tempo tortuosos que o povo sofreria para edificar Jerusalém. Capítulo 4, a defesa contra os adversários. Tendo Semalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira, e se dignou muito, e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permitisse-lhes isso? Santificarão, darão ao cabo da obra num só dia, renascerão caso dos montes, de pó e as pedras que foram queimadas. Estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve ao nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Cai o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e fazem que seja o despojo numa terra de cativeiro. Não lhes escubas a iniquidade, e não se arrisque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas ouvindo Sambalate e Tobias, os arábios, os amonitas e os adonitas, que reparação dos muros de Jerusalém ia avante de que já começavam a fechar-lhe. As brechas ficaram sobremodo irados.
Ajuntaram-se todos os comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Pois nós éramos ao nosso Deus e como proteção puséramos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá: já desfaleceram as forças e os carregadores, e os escombros são muitos, de maneira que não podem edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disto, se nem verão até que entremos no meio deles, os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança dele 10 vezes nos disseram: de todos os lugares onde moram subirão contra nós. Então pus-o por famílias nos lugares baixos e abertos por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. E inscricionei e dispus-me e disse aos nobres, os magistrados e ao resto do povo: não os demais, lembrai-vos do Senhor grande e temível. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas e vossa mulher e a vossa casa. Eles trabalhavam com uma enxada, que era para edificar, com uma ferramenta, que era para trabalhar no muro de Jerusalém, para erguer o muro, e na outra mão, que ela segurava uma espada, que eles batalhavam contra os seus inimigos. Eram tempos impetuosos, igual Daniel fala. Daniel não fala que seriam tempos tortuosos, tempos angustiosos. Ele fará aliança, continuando, ele fará firme aliança com muitos por uma semana, na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. As asas das abominações virá assolador até que destruam e que está terminado e se derrame sobre ele. Quer dizer, era Jesus, que era do ano 27, iria até o ano 34, que ele firmaria firme aliança, mas foi quebrado no meio das 7 semanas, 3 anos e meio de reinado aqui na terra, no ministério. O muro de Jerusalém foi começado a construir em 457 a.C. Ficou pronto em 408 a.C., 49 anos que era de construção. Depois passariam 490 anos, até o ano 27, o batismo de Jesus, o ano 31, que seria a morte de Jesus. Passariam 3 anos, a morte de Estevão no ano 34. Acabou a salvação para Israel. O anjo Gabriel explicou muito para Daniel, explicou claramente. Estão determinadas 7 semanas e 62 semanas para o povo se arrepender, para o povo aceitar Jesus em seus corações, aceitar como Filho de Deus, o seu Deus. Mas o que o povo israelita fez? O que a nação israelita fez? Matou ao ungido, matou os seus profetas, matou o próprio Jesus Cristo. E por último, matou Estevão no ano 34. Do ano 27 até o ano 31, que Jesus falou para os seus discípulos: saí e pregai para o povo judeu, não para os gentios, mas para o povo judeu. E os apóstolos saíram para pregar para o povo judeu. Não adiantou, o povo não aceitou a Jesus Cristo. E o ponto final foi no ano 34, quando aquela nação israelita não aceitou e perdeu a sua salvação, da nação escolhida. Que Jesus falou para Moisés na sarça ardente: Israel é meu primogênito. Matarei o primogênito do faraó, porque o faraó está assolando a minha nação.
o meu primogênito. Mas o povo israelita não acreditou nesta passagem. Não aceitou Jesus como seu Salvador. E o que aconteceu? No ano 34, depois, se levantou Saulo de Tarso, que se transformou em Paulo. E o que aconteceu? Foi pregar para os gentios, porque a nação israelita perdeu a sua salvação. Você entende, cara, que Israel perdeu a sua salvação, que não é mais a nação escolhida? Não é brincadeira mexer com Deus. Temos que levar a sério. O que Deus disse na palavra temos que seguir. Então, recapitulando, saída para a ordem do decreto para restaurar o muro de Jerusalém, 457 a.C., 7 semanas ou 49 anos. 408, restauração do muro de Jerusalém, construir o muro. 62 semanas ou 434 anos. Do ano 408 ao ano 27 depois de Cristo, batismo de Jesus. Ou 1 semana ou 7 anos, 31, circuncisão de Jesus Cristo, crucificação de Jesus Cristo, a morte de Jesus. Do ano 34, martírio de Estevão, evangelho levado aos gentios. Essa é a primeira parte. Vou deixar de 34 até 1844, a segunda parte do capítulo 10. Eu vou falar sobre o capítulo 10, a visão que Daniel teve no rio Tigre, e vou falar sobre a segunda parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E como isso aconteceu? Era sobre o primeiro decreto de Ciro. Eu vou falar no segundo capítulo, na segunda parte, como que Ciro chegou a esse decreto. Como ele, por 21 dias, aconteceu a batalha do bem e do mal, para colocar na mente de Ciro, para decretar esse decreto, para concluir esse decreto. Concluo aqui a primeira parte, a segunda parte na semana que vem, que é o capítulo 10 de Daniel. Vamos orar, vamos fazer uma oração para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por essas horas e minutos e segundos que o Senhor esteve comigo nesta profecia. A primeira parte da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Falei também sobre a heresia da Igreja Católica Romana, sobre a Igreja Evangélica que está nas pegadas da Igreja Católica, seguindo o mesmo caminho, guardando o domingo. Por isso, Senhor, ilumina a cabeça desses fiéis, em todas as denominações, tem pessoas sinceras que precisam escutar a verdade e precisam sair da mentira. Muito obrigado, meu Deus, por este momento, por este dia do Senhor, por estar pregando esta palavra. Mais uma profecia, essa profecia que eu amo tanto. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso eu peço e oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado a vocês. Não deixe de se inscrever ao meu canal, dar aquela fortalecida para mim aqui no YouTube, para mim ser aceito no YouTube, para continuar trazendo esses vídeos, essas profecias para vocês, para mostrar a verdade para vocês, para saírem da mentira. Deixa seu like para fortalecer o meu canal, ative as notificações para receber o meu vídeo. E vocês podem ter certeza que no vídeo de hoje eu não ataquei nenhuma igreja. Simplesmente eu falei que as igrejas estão na mentira, que elas precisam acordar para a verdade. Não ataquei nenhuma igreja. Deixe seus comentários. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou responder. Se me atacarem, eu vou responder também. A sugestão está aberta.
Era para todos os recados. Quer que eu responderei. Até a próxima. Feliz sábado para todos e que Deus abençoe a todos.